Olá, chegou o meu momento preferido do dia. Espero que seja o seu também, né? Aquele em que podemos estar juntos aí na sua casa, falando sobre temas interessantes para o nosso dia a dia. Muito bom sempre estar com você e poder fazer diferença na sua vida, nas suas reflexões. Melhor ainda quando os temas que falamos aqui, eles caem em cheio naquilo que você precisa, na sua necessidade de reflexão. E aí você escreve para a gente e diz, olha, o programa foi o máximo. Lise, olha, eu quero mandar um abraço para você. Você faz toda a diferença, toda hora, né? Com uma mensagem bacana, com reforço positivo. Obrigadíssima, querida. Isso é muito importante para a gente, de verdade. Porque mensagens como a sua e de tantos outros telespectadores nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo, podendo levar até você temas que realmente edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês que participam conosco. Obrigada especialmente a você, querido telespectador, que já entendeu o tamanho do nosso desafio de estarmos com uma televisão com princípios cristãos no ar 24 horas por dia, com uma programação saudável. Você que já entendeu esse desafio, você tem se alistado ao exército de semeadores de boas novas, você ora pelas boas novas, você contribui também com a gente. E a nossa oração é que o Senhor Deus, Ele possa, a cada dia, manter acesa essa chama no seu coração. A chama de perceber que você faz diferença, que você é um abençoador, que você é também um missionário junto com a Rede Boas Novas, levando boas novas de Cristo a lugares onde muitas vezes nós jamais poderíamos chegar, mas a televisão chega, o rádio chega e leva o amor de Jesus. Mais uma vez, que Deus abençoe a tua vida, que Ele te cubra de graça e de misericórdia todos os dias. E você que ainda não é um semeador, mas que tem se sentido abençoado com a nossa programação, já conhece o nosso desafio, né? O que você está esperando para se tornar um semeador? Pega o telefone, liga 21-26300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem fazer parte desse exército, vem nos ajudar a semear boas novas a cada dia. Não fica de fora daquilo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. Seja um semeador de boas novas. Repetindo, 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Muitas pessoas, no dia a dia, nas mais diferentes situações, algumas vezes apresentam medos desproporcionais, medos patológicos, medos realmente doentios diante de situações que, na verdade, não apresentam risco algum, não apresentam ameaça nenhuma. Mesmo a ciência ainda não tem muita explicação para esses medos. Contudo, eles existem. Um desses medos é chamado de fobia social e pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com alguém dentro da sua casa, com um amigo próximo a você. Você sabe o que é a fobia social? Entende como ela aparece? E mais importante do que isso, sabe como dominá-la? Cabeça para cima vai ajudar você refletindo sobre esse tema hoje. Vamos falar sobre fobia social. Você vai ver o nosso informativo e já conversamos com os nossos especialistas. Na fobia social, o indivíduo se sente ansioso em situações sociais. A pessoa fica insegura, temendo pelo seu desempenho e preocupada com o que poderão pensar dela naquele estado. O grau de ansiedade pode ser muito intenso, podendo chegar a uma crise aguda. As situações sociais temidas podem ser variadas, como escrever na frente dos outros, falar em público, entrar em lugares cheios, ir a um evento social, fazer uma entrevista de emprego, entre outras. Para a maioria dos casos, o tratamento psicológico especializado é suficiente, enquanto outros necessitam de medicação. O problema é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno psicológico. As pesquisas indicam que entre 4% e 12% das pessoas vão apresentar transtorno de ansiedade social em algum momento das suas vidas. É isso aí. Você já tinha ouvido falar na fobia social? Ou, na verdade, você é uma dessas pessoas que muitas vezes se sente quase que incapaz diante de uma situação comum? Você sente medo, mas é aquele medo exagerado que faz com que você não consiga enfrentar a situação.
Hoje, aqui no Cabeça para Cima, nós queremos falar sobre esse tipo de medo, porque é algo que vem de uma forma crescente na nossa sociedade e precisamos entender como é que isso funciona e, especialmente, saber como dominar a fobia social. Para nos ajudar na reflexão do tema, recebemos aqui no estúdio Gladstônia Freitas Xavier Souza, ela que é psicóloga, pedagoga, pós-graduada em administração escolar e também pós-graduanda em neuropsicologia e reabilitação. Super especialista, coisa boa. Nem tanto, nem tanto. A alegria estar aqui, aceitar o convite para poder participar. Esse é um tema muito atual e tem na prática clínica, no consultório, nós temos visto desde crianças, adolescentes, isso acometendo e circulando, né, nos nossos meios, nossos relacionamentos. Isso é algo muito bom para nós pensarmos, refletirmos e tratarmos, né, conversarmos nessa... Verdade, né? Porque quando a gente entende um processo que está acontecendo com a gente, talvez fique mais fácil. Exatamente, comportamento limitador. Verdade, né? verdade. Que em situações menos espera, você fica paralisado, sem saber como se comportar. E aí, a reclusão é o caminho mais fácil, né? Pois é, e não é bom. Não é bom. Pode ser mais fácil, mas não é um bom caminho, né? Muitíssimo obrigada mesmo por você dedicar tempo para a gente e poder nos ajudar nessa reflexão de hoje. Se eu puder. Tá bom? Também conosco, querido Jairo Carioca. Jairo é psicanalista, mestre em teoria psicanalítica, também é filósofo, teólogo e pastor. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Celeste, de estar aqui mais uma vez, né, para poder falar desse tema, parabenizar pela escolha do tema. A fobia social, infelizmente, só chega no consultório a partir de outras comorbidades, né, doutor? Dificilmente chega alguém no consultório com um diagnóstico da fobia social, mas a partir de outras comorbidades é que a pessoa chega e aí é detectado no consultório, né, percebido pelo terapeuta também a fobia social. Né? E hoje, a gente estava até conversando antes sobre essa questão da quantidade, né? Hoje ela é vista como uma das terceiras maiores causas, né, de enfermidade entre as pessoas, só perdendo para a depressão e para o alcoolismo. Caramba. E fala-se muito, né, a depressão aí como um mal do século, efetivamente, algo que vem num crescente. Antes da gente falar da fobia social propriamente dita, quais são os outros medos ou fobias assim, mais comuns que as pessoas enfrentam no dia a dia, né? Porque a ponto disso, de serem até paralisantes, mas quais são os mais comuns? Nós vamos encontrar na prática clínica e a fobia social, ela está encaixada dentro no CID-10 pela F40, que são transtornos de ansiedade. Quando nós pensamos em transtorno de ansiedade, isso aí é uma gama. Então, por exemplo, a agorafobia, que é um medo de determinados locais, determinadas situações específicas. Tem alguns transtornos de ansiedade que são generalizados, são gerais. Então, na fobia, você vai, a partir de alguns limitadores, história, né, da criança, do adolescente, o receio de enfrentar. Nós tivemos lá na nossa igreja algumas classes, tratamento com questões emocionais, e aí você vê coisas simples como enfrentar o microfone, enfrentar uma situação como essa hoje, né, para alguns seria um absurdo, né? Seria um absurdo, né? Verdade. Então, estar falando, tem pacientes que chegam e não conseguem nem falar sobre o que está sentindo. Tem que ter um parente para poder falar sobre isso. Então, vem um histórico todo, não é algo que aparece de uma hora para outra. Uma ansiedade exacerbada que vem comprometendo todo um processo, seja na aprendizagem, cognitivo, e aí precisa ser realmente acompanhado, né, para poder chegarmos a um posicionamento, né, do que melhor fazer com esse paciente, com essa pessoa. E isso vocês percebem, isso a partir dos consultórios, é algo que vem crescendo muito mais nos grandes centros ou isso mesmo em lugares um pouco mais pacatos? Porque a gente tem visto, né, em termos de doenças sociais, algumas coisas que nas metrópoles isso fica mais forte. Uma das coisas que a gente percebe em relação à fobia social é que ela também pode ser
passada de pai para filho, né? Quando eu trabalho com dependência química também. E aí atendo pessoas de lugares mais distantes, né? Resende. Então são lugares assim, onde você ainda tem muito afastamento do centro social. Por exemplo, estou atendendo um rapaz aqui em Campo Grande, que ele mesmo falou que nunca saiu da cidade dele. Nascido e criado em Resende, um rapaz, um senhor de 48 anos de idade, nunca saiu da cidade dele, ele achou que nunca sairia, que ele morreria lá, porque ele tem medo de lugares grandes. E aí ele chegou numa cidade razoavelmente, que é Campo Grande, ele ficou assustado. Né? Assustado. Então, a doutora estava falando sobre a questão da agorafobia, né? E aí tem também o surto do pânico, né? Agarofobia é o que exatamente? Medo de lugares específicos. Lugar específico, algumas situações que você tem que enfrentar e aí você não consegue... Ônibus, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendi uma vez que tinha medo de entrar dentro de ônibus, não entrava, passava mal, surtava. E às vezes também não tem um surto, né? Pode também não tem, sempre tem um surto. O surto acompanha. Eu acredito também que a questão da superexposição hoje das redes sociais, né? Hoje a vergonha e a questão do privado está deixando de fazer sentido. Então, a superexposição das redes sociais também causa a questão da fobia social. Verdade. Principalmente entre criança e adolescente, né? Nós tivemos um caso recente, por exemplo, de uma mãe que fotografou uma criança, né? Isso passou na mídia no mundo inteiro, já como modelo, a coisa toda. Quer dizer, essa superexposição já pode causar nessa criança alguns transtornos. Nós vamos encontrar... nas cidades pequenas, esse transtorno de ansiedade você vai encontrar em qualquer ciclo de pessoas. Só que na cidade, nas áreas urbanas, há necessidade de você manter relacionamentos, questão de emprego, questão social, estudo. Isso vai fazendo com que nas relações você tenha que se mostrar, se apresentar. Então, quem tem essa chamada dita timidez, né, que é uma timidez que acaba sendo patológica, né, porque acaba sendo acometendo como uma doença, acaba limitando, paralisando. Então, isso acaba sendo um impedimento para as relações sociais. As pessoas vão numa festa e ficam afastadas umas das outras, não têm coragem de se expor. Então... essa é uma curiosidade que eu queria esclarecer com vocês um pouquinho, porque, na verdade, a gente sente medo diante do novo, né? Diante do inusitado, aquela coisa de desafios muito fortes, você tem que fazer uma palestra, tem que chegar, né? Uma primeira apresentação, você vai cantar num lugar que nunca cantou. Normalmente isso dá um medinho, que é até bom, né? Aquele frio na barriga. Ansiedade normal. Né? Em que momento que isso deixa de ser normal e começa a ser caracterizado como uma fobia, né? Quando o cantor, que é esse medo. Ela falou da questão do cantor, né? Quando o cantor, por exemplo, deixa o palco. Deixa a multidão toda esperando que ele ficou com medo, vai embora. Ele chega até lá, mas não consegue ir para frente. Ou quando você faz uma faculdade todinha, né? 5, 6 anos de universidade, mas na hora de fazer a apresentação em banca, que foi um caso também que eu atendi, na hora que a pessoa vai fazer a sua apresentação em banca, ela abandonou. E aí ficou mais ou menos em torno de 15 anos com a faculdade pendente, só porque tinha que ir apresentar a monografia. Caramba! Né? E não conseguia. Todas as vezes que ele não conseguia. Foi se isolando e aí outros fatores vão surgindo, né? Como a doutora falou desde o início, é interessante pontuar que a fobia social não é algo que surge do nada. Né? Ela geralmente, quase em sua maioria, começa os primeiros indícios na infância. Só não foi observado, né? Como eu disse aqui, quando chega no consultório, chega não por causa da fobia social, mas por causa de outras comorbidades. Eu costumo traduzir a ansiedade como algo que Deus criou para nos proteger. Então, estarmos ansiosos é uma forma de proteção, porque evita que nós corremos riscos, que você se exponha demasiadamente. Quando essa ansiedade, ela começa a trazer para o teu corpo algumas sensações físicas que começam a te impedir, então você começa, diante de algumas situações que poderiam ser ditas normais, para qualquer um, você não consegue se expor. Então você começa a ter sudorese, você começa a ter taquicardia, você começa a tremer, né? A voz fica embargada, sensações físicas que vão te acometendo, que aí a gente começa a detectar que essa ansiedade passou do nível
de padrão normal e começa agora a trazer um comprometimento. Então, isso começa a ser um limitador. Então, até o ponto em que você enfrenta a situação, ou tem medo de enfrentar a situação, normal. Todos nós passamos por esses momentos. Mas quando essas sensações físicas começam a ser impeditivas de você enfrentar a situação, aí é a hora de começar a procurar uma ajuda. Perfeito. Portanto, a fobia social é aquele medo que ele vai te tirar mesmo do convívio social, ele vai te impedir de desenvolver a tua tarefa profissional, às vezes de desenvolver um relacionamento, né? Ele é paralisante. Exatamente. E tudo que é paralisante chama atenção e precisa ser cuidado, né? Fobia social é considerada uma doença efetivamente? Como é que ela surge? Ela surge na infância, vocês já falaram, mas em outros estágios da vida ela pode aparecer também? O que é que provoca? Algo que passa de pai para filho ou pode ser adquirido no nosso dia a dia por situações vividas, por outros provocadores psicológicos, por exemplo, que vão nos deixar paralisados. Eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo, dou a nossa paradinha e volto com esses temas para a gente falar, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.